Olá pessoal, tudo bem? Vamos então finalizando a série do Jorge Luiz Borges. Esse é o último vídeo, né, da série, pelo menos dessa temporada. E eu quero falar um pouco sobre a prosa do Jorge Luiz Borges. Então eu vou fazer uma breve resenha, tentar falar um pouquinho de cada livro, para vocês terem uma ideia do que se trata cada livro, pelo menos assim, os principais livros, né? Não vou colocar todos aqui, mas aqueles que são mais conhecidos ou que foram mais premiados, enfim. Então, a prosa o Jorge Luiz Borges, né, ele é um dos principais nomes da literatura argentina e ele é muito conhecido pelo seu realismo fantástico, né? E então, por conta disso, eu vou destacar alguns livros em prosa neste vídeo. Tá? O primeiro livro é Ficções, que foi publicado originalmente em 1944 pelas Edições Sur, e é uma obra que definitivamente fez com que o Borges se tornasse conhecido mundialmente. E esse livro ele tem os temas voltados para o realismo fantástico. E a prosa, muitas vezes até poética, né? Ela tem muita elegância. O Borges ele tem uma escrita muito elegante, né? Muito lapidada também. E além de um tom filosófico que existe nos seus textos, né? E esse livro, Ficções, é composto por contos que são maravilhosos, né? Eu sou suspeito para falar. E esses contos muitas vezes se parecem com ensaios sobre o tema abordado. É um livro que é dividido em duas partes. A primeira parte se chama O Jardim das Veredas que se Bifurcam, que inclui os contos que foram escritos em 1941. Esses contos, nós temos o Thom Ubipbar Orbius Tertius, Pierre Menard, o autor de Quixote, As Ruínas Circulares, A Loteria da Babilônia, Exame da obra de Herbert Quine, A Biblioteca de Babel e O Jardim de Veredas que se Bifurcam. Como perceberam, o nome do canal, né, a Biblioteca de Babel, é em relação, né, faz referência ao conto do Borges, né? Foi daí que eu tirei a ideia de dar o nome no canal, a Biblioteca de Babel, que é um dos contos mais conhecidos do Borges e um dos mais assim incríveis, né? Inclusive eu tenho um vídeo já, eu coloquei aqui na playlist do Borges um vídeo em que eu falo especificamente desse conto, né? A Biblioteca de Babel. Então dá uma conferida aí na playlist, quem ainda não viu, tá bem legal. A segunda parte então do livro de ficções é intitulada Artifícios. E os seus contos eles são datados de 1944. Então reuniu nessas duas seleções de contos e formou Ficções. E nessa segunda parte tem Funes, o Memorioso, A Forma da Espada, Tema do Traidor e do Herói, A Morte e a Bússola, O Milagre Secreto, Três Versões de Judas, O Fim, A Seita da Fênix e O Sul. Então são esses contos que fazem parte da do segundo subtítulo, né, da obra, finalizando então o livro. O Borges ele tem uma narrativa que acaba abordando muito o metafísico, né? Fazendo até conjecturas, né? Entra em questões até paradoxais. E os motivos, né? Os temas chaves
sempre o acompanharam por toda a vida, né? Então, seja nos poemas, nos ensaios, nos contos ou em outras narrativas, é sempre aqueles temas que ele vem abordando e que ele, desde o início da sua carreira literária até o fim da sua vida, né? E é um livro, Ficções é um livro em que há uma aventura, né, que acaba se desaguando em abismos metafísicos, né? É bom ressaltar também que o Borges ele tem um humor que está sempre presente, além da maneira sintética dele colocar o texto. Muitos textos borgianos, né, os mais conhecidos, estão presentes nesse livro, Ficções. Como eu já falei, a Biblioteca de Babel é um desses contos, né, que são muito comentados. E a Biblioteca de Babel se trata de uma metáfora de um universo labiríntico constituído de livros. É como se o universo fosse uma grande biblioteca. Um outro conto famoso é o Pierre Menard, né, autor de Quixote, que se trata de um projeto ambicioso de produzir a obra palavra por palavra como fez, né, o Miguel de Cervantes, né? Então também é um conto bem interessante, em que ele vai trabalhar essa questão, né, da influência ao extremo, né, mas assim, da cópia do texto, né, do Quixote, né, do Miguel de Cervantes. Um outro livro que eu quero colocar aqui, também muito conhecido, que é o Aleph. O Aleph foi publicado em 1949, também é um outro livro de contos, e ele é considerado, junto com Ficções, é considerado uma das obras mais importantes do Borges. Tá? A maioria dos textos desse livro é associado, né, ao gênero também, o gênero fantástico, né, do realismo fantástico. E o tempo, a imortalidade, o infinito são temas levados assim meio que ao extremo. A vida real se desdobra em universos paralelos, né, em cenários e situações até bizarras. E o mais simples se torna extraordinário. E é comum na obra borgiana a narrativa começar com a descoberta de um manuscrito muito antigo ou de um livro que acaba sendo encontrado, né? E que é o caso do primeiro conto, né, chamado O Imortal, que fala sobre os dissabores da imortalidade. E o livro, o Aleph, ele finaliza com um conto do mesmo título, né, que é o Aleph, que se trata da primeira letra do alfabeto hebraico. Esse conto, o Aleph, segundo a própria explicação de Borges, significa: o que a eternidade é para o tempo, o Aleph é para o espaço. No entanto, eu quero acrescentar que, ao meu ver, a eternidade não tem nada a ver com o tempo. A eternidade é mais uma questão de consciência, de experiência, de estado de consciência. Não tem a ver com o tempo, desse tempo que nós conhecemos. Tá? Já o Aleph está mais para o ponto, aquele ponto no centro de tudo. Então, é um único ponto em que contém todas as coisas. Um outro livro que é chamado O Livro dos Seres Imaginários, que eu tenho ele aqui, ele não faz parte daquela coleção da Editora Globo. Então esse aqui é um livro que não faz parte das obras completas, né, editadas aí pela Editora Globo. Ele aqui é na versão da Companhia das Letras. A tradução é da Heloísa Jean.
E é um livro muito interessante. Ele teve a sua primeira edição em 1957, que ele foi publicado com o nome de Manual de Zoologia Fantástica. E é como se fosse um catálogo ou como um bestiário medieval descrevendo 116 criaturas fantásticas que fazem parte do imaginário de culturas e povos, né, ao redor do mundo. Então são monstros encontrados nas mitologias, religiões e até mesmo como invenções literárias criadas por vários autores, entre eles o próprio Shakespeare e o Kafka. Essas criaturas estão em ordem alfabética no livro e é como se Borges tivesse criado a sua própria enciclopédia. E o Borges, com sua erudição e pelo domínio de idiomas antigos e modernos, né, muitas vezes ele extrai a explicação dessas criaturas, desses seres, usando da própria etimologia. E são seres como a anfibesna, elfos, dragões, o devorador de sombras, o galo celestial, a raposa chinesa, o grifo, um réptil sonhado por C.S. Lewis e tantas outras criaturas que fazem parte desse manual, desse catálogo, né? Então, o livro dos seres imaginários é como uma homenagem à coleção e grandiosa imaginação do ser humano. Então, antes de ser ou de parecer um absurdo, a existência dessas criaturas, elas, na realidade, elas fazem parte dos mitos, né, da dimensão mitológica. E o reino dos mitos fazem parte da estrutura imaginária do ser humano, né, nos ajudando a entender a dinâmica da existência. Tá? Então, no plano mitológico, na dimensão imaginária, esses seres existem, essas criaturas existem e elas acabam ajudando ao ser humano, ao homem entender e organizar essa dinâmica da sua própria existência, né? Depois temos dois livros, que é o Borges Oral, que é de 1979, e Sete Noites, que é de 1980. É uma reunião das palestras que ele deu pelo mundo afora. Então, cada um desses livros tem aí parte aí de suas palestras, né? E vencendo a sua timidez e com a sua natural modéstia, ele não deixava de pontuar criticamente cada tema. E ele foi muito por causa da cegueira crescente que Borges se tornou um autor oral, né, um contador de histórias, encantando as plateias, tornando-se um mestre da oralidade, né, como se ele voltasse para a antiga tradição dos contadores de histórias, né, que passavam os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, né, de geração em geração. E é muito fácil encontrar no YouTube essas palestras, esses congressos em que ele acaba falando sobre esses temas. No livro Sete Noites, entre os temas nós encontramos a Divina Comédia, as Mil e Uma Noites, budismo, a poesia, a cabala. Então ele fala sobre cada um desses temas, né? Há também o texto sobre o pesadelo e um outro texto sobre a cegueira. Já no Borges Oral, nós temos um texto sobre a imortalidade, um tema sobre o místico Emanuel Swedenborg, que
que foi grande influenciador de William Blake. E temos aí também um conto sobre, na verdade, um ensaio sobre o conto policial, né? Sobre a narrativa policial, né? Esse gênero literário. Um outro livro é A História da Eternidade, que foi publicado originalmente em 1936 e mostra o desejo do Borges de querer escrever algo como uma biografia ou buscar a sua origem, né? A origem dessa coisa chamada eternidade, né? Então acaba sendo um desafio filosófico, metafísico, tentar mapear toda essa ideia de eternidade, né? E o Borges sempre se mostrou muito incomodado com o tempo, né? As limitações do tempo. Então é um livro que é crucial, né? Foi crucial na vida literária do Borges por conta de sua abrangência, de sua universalidade. E persiste aqui a ideia do tempo cíclico, né? E também a metáfora por trás das Mil e Uma Noites, a poesia da Islândia e o surpreendente texto que é a aproximação de Almotazin, que é um outro conto também muito interessante, né? Um texto bem interessante. E todos eles estão ligados, né, à questão do tempo cíclico, da eternidade ou mesmo da imortalidade. Um outro livro é o Livro de Areia, de 1975, que o Borges apresenta assim, com muito humor, né? Trazendo 13 histórias bem diferentes entre si, e ele sempre muito sintético, muito obsessivo nos seus temas, né? Que com suas mãos, a mente e o coração, ele acaba modelando todo um mundo muito original e até fantástico, né? Sendo revelado em palavras como se fossem códigos encantatórios, com influências de seus autores, né, que o arrebatam desde a infância, entre eles o Robert Louis Stevenson, e também no conto O Outro, o Borges retorna com o tema do duplo, né? A questão do outro, o outro eu, né? Uma cópia de mim, uma cópia, né? Seria um outro. O Livro de Areia, ele se revela traiçoeiro, com fábulas desconcertantes, né? Nos dando aí a impressão de que poderemos nos afundar para sempre na areia movediça dessa obra, dessas histórias. Então é bem interessante também um outro livro que é fundamental na obra borgiana. Depois vem O Fazedor, de 1960. Eu já falei desse livro no vídeo anterior, porque eu coloquei ele como um livro de poemas, né? Por toda a questão poética envolvida no livro. E é um dos livros que eu costumo indicar para as pessoas que não conhecem nada de Borges e quer conhecer alguma coisa, quer comprar um livro, quer ler um livro, alguma coisa assim, como entrada, né, para conhecer a obra borgiana. E eu indico O Fazedor, porque são textos curtos, bem concisos, mas de grande potência imaginativa e complexidade. E também porque se trata de uma miscelânea de gêneros. Então aqui você encontra poemas, contos, ensaios, e todos eles com uma força poética muito grande, né? Por exemplo, o poema dos Dons é um dos pontos altos, né, em se tratando do gênero poesia, né, dentro desse livro. É um dos poemas que é muito conhecido, eu gosto muito desse poema, né?
E o próprio Borges escreveu no epílogo que se trata de um livro mais pessoal, né? Isso porque, segundo ele, cada texto nasceu de uma verdadeira necessidade interior. E é um livro que pode ser aberto aleatoriamente, né? O leitor encontrará um texto que merece ser lido. Qualquer página que você abrir, pode ter certeza que você estará diante de um texto que merece ser lido, né? E, para finalizar, a História Universal da Infâmia, de 1935. Neste livro, Borges mostra o seu lado mais satírico, usando obras de outros autores e de sua própria criação também, como exercícios de imaginação. Então aqui temos um Borges mais ousado em sua experimentação, e se trata de um livro muito singular, muito original, que ele também acaba transformando a Argentina local numa Argentina universal, assim como Borges fez com Dublin, né? Ela deixou de ser uma cidade, uma capital, e se tornou algo universal. Para finalizar, eu quero apresentar alguns livros aqui que são biográficos, né? O principal deles é este livro aqui, chamado Borges, Uma Vida. Né? Dá para todo mundo ver. Que é da Companhia das Letras, que é do Edwin Williamson. O Ed Williamson fez aí um grande apanhado da vida do Borges. É um livro muito detalhado, né? Ele é até bem grosso, muito detalhado, né? Muita coisa, né, da vida do Borges. Eu peguei os pontos que eu considerei assim bem relevantes, né, para dividir em 3 vídeos, né? E é uma biografia fundamental sobre Borges, né? É um excelente trabalho aí do Williamson. Tem esse aqui também, Jorge Luiz Borges, né, O Pensamento Vivo, que é uma coleção, né? Tem vários escritores, autores. E é bem interessante porque tem uma cronologia, né, bem sintetizada, mas que dá um bom apontamento, né, da vida do Borges. Muito do pensamento do Borges está aqui, né, de frases, das ideias dele, e de pessoas que falaram sobre o Borges, né, de escritores, críticos, né, e tantos outros que tiveram influência do Borges. Então, eu acho que é só em sebo que vai achar isso aqui, mas é bem interessante também, bem legal. E eu tenho esse também, Borges Centenário, que é um apanhado de artigos, tá? De vários autores. Então tem Augusto do Campos, Cláudio César Montoto, a Lúcia Santaella, Marcelo Cid. São vários autores, cada um escrevendo aí um artigo, né? Uma experiência como leitor de Borges. Então também muito legal, é pela Educ. Esse livro eu ganhei de presente, se eu estou enganado. Faz muito tempo que eu tenho ele. Então é isso que eu tenho para mostrar sobre os livros que eu tenho aqui em casa do Borges, né? Eu quis fazer um apanhado da prosa do Borges, como eu fiz no vídeo anterior sobre a poesia do Borges, né? Apresentando aí os principais livros da sua obra. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixem o like, o comentário, compartilhem, enfim, aquela coisa de sempre.
E eu estou preparando aí, começando a preparar a próxima série, que será sobre poesia mística. Então, é uma série sobre poesia de várias culturas e épocas, mas voltadas para o místico, para a espiritualidade, né? Desde São João da Cruz, São Francisco, os místicos sufis, né? O Rumi, o Kabir e tantos outros aí que eu quero apresentar ao longo da série. Tá? Então, aguardem. E valeu, um abraço. Da prosa do Borges, eu quis fazer um apanhado da prosa do Borges, como eu fiz no vídeo anterior sobre a poesia do Borges, né? Apresentando aí os principais livros da sua obra. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixem o like, o comentário, compartilhem, enfim, aquela coisa de sempre. E eu estou preparando aí, começando a preparar a próxima série, que será sobre poesia mística. Então, é uma série sobre poesia de várias culturas e épocas, mas voltadas para o místico, para a espiritualidade, né? Desde São João da Cruz, São Francisco, os místicos sufis, né? O Rumi, o Kabir e tantos outros aí que eu quero apresentar ao longo da série. Tá? Então, aguardem. E valeu, um abraço.